Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. A manifestação do dia 3, pelo que eu acompanhei as publicações nas redes sociais, fala a respeito de fora Lula, certo? E fora Alexandre de Moraes. Então, o Lula estaria sendo colocado, no caso, como alvo de um impeachment, por qual motivo também, e a mesma coisa pelo caso do Alexandre de Moraes. Qual que seria as duas motivações para o pedido de impeachment? Bom, sobre o Lula, nós temos mais de 40 pedidos de impeachment sobre a mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, né? E cada um com as suas motivações, cada um com os seus fatos. Eu poderia lembrar, por exemplo, que o Lula, ao não querer negociar com os Estados Unidos, né? Ele infringe realmente um dever pela função que ele carrega de ser presidente da República, de proteger o seu país, né? Então eu vejo ele abandonando essa função, né, e não querer negociar e, portanto, já mereceria, só por esse fato, já mereceria um impeachment. Mas existem outros 40 processos sobre a mesa do Hugo Mota, e que ele poderia decidir, né, pelo menos pela abertura, para se fazer uma avaliação, para deixar que o Congresso avalie ou não se querem o Lula fora ou se querem ele terminando o mandato. A gente sabe que isso tudo é uma questão política, né, e o próprio presidente da Câmara, seja ele quem for, ele acaba negociando politicamente esses pedidos, né? Isso já aconteceu com o Lira no passado, já aconteceu acho que quase com todos os presidentes, né? Um que levou a efeito mesmo foi o Eduardo Cunha, quando teve a frente da presidência da Câmara. Ele abriu o processo de impeachment a Dilma, mas politicamente ela tinha uma situação absolutamente insustentável, a economia completamente degradada, o Brasil se afundando em dívidas, como está nesse momento. O quadro, se não for igual, é pior, porque melhor não é, o quadro é pior. E então o Eduardo Cunha naquela época ele abriu esse processo. Então o do impeachment do Alexandre Moraes, né, existe realmente uma insatisfação, uma indignação com tudo isso que vem acontecendo. Como é que pode? Eu esqueci até o número do inquérito. Tem um inquérito aberto desde 2019. Juridicamente isso não se sustenta, né? Então a gente tem visto, né, explicar isso dentro de uma faculdade de hoje é meio difícil. E realmente ele tem cometido alguns abusos, né? No meu entender, tecnicamente ele tem pecado muito na condução de determinados inquéritos, na condução de determinados processos, né? E obviamente um juiz que exorbita da sua função, normalmente ele é aposentado, né? E é o caminho que a população hoje deseja para o Alexandre Moraes, que ele se aposente, porque quando se fala impeachment, na verdade, no caso dele, não é um impeachment, será aberto um processo no Senado Federal, que é o que se pede, né, que o Senado Federal faça a sua parte, abra um inquérito, e aí, eventualmente, se os senadores entenderem, né, aí sim ele é afastado da função e aí, no caso, ele é aposentado, né, porque, por enquanto, a lei manda que um juiz, ele nunca é demitido, nunca é afastado do cargo, perde a função pública, ele simplesmente é aposentado. Então a motivação para manifestação na Avenida Paulista para domingo é exatamente essa, né? Na verdade a gente está provocando, né? Está chamando o Senado Federal para essa conversa, né? Para essa postura, porque é o Senado que resolve. Não adianta nada você querer atacar a pessoa do Alexandre Moraes ou mesmo o cargo do ministro Alexandre Moraes, né? O que tem que ser as nossas vozes, os nossos gritos têm que ser voltados para o Senado Federal nesse momento. Então o senhor estará aqui no domingo? Sim, vou estar aqui na Avenida Paulista, sem sombra de dúvida. Então perfeito. Breno, vamos lá. Deputado,
Sobre a manifestação do dia 3, a respeito do... Eu quero convidar o Breno para estar na manifestação, viu, Breno? Vou convidar você para você vir com a bandeira do Brasil, tá? Eu iria numa manifestação que defendesse o Brasil. Numa manifestação que vai defender o Trump, evidentemente que nenhum patriota pode estar. Mesmo disfarçados com a bandeira do Brasil e a camiseta da seleção brasileira, é uma manifestação antipatriótica, uma manifestação pró-Trump. Evidentemente que nenhum patriota poderia estar. O Breno, você tem alguma opinião a respeito do... Por exemplo, deixa eu aqui... Tanto sobre essa questão do impeachment do Lula, tanto quanto o Alexandre de Moraes. Veja, em relação ao impeachment do Lula, isso é uma fantasia. Primeiro porque o nosso caríssimo deputado falta com a verdade num aspecto. O presidente Lula jamais se recusou a negociar o que quer que seja com os Estados Unidos. Ao contrário, ele designou o vice-presidente e criou um gabinete de crise para abrir essas negociações. Além de ter sido enviado pelo Senado brasileiro uma delegação pluripartidária para abrir negociações. Essas negociações não foram abertas de uma maneira pública ou de uma maneira formal pelo governo dos Estados Unidos. A intransigência é do governo dos Estados Unidos. O que o presidente Lula não fez, deputado, foi se comportar de forma pusilânime, de se comportar de joelho. O que o presidente Lula não fez foi capitular diante dos Estados Unidos. E ele tem toda a razão em agir assim. Um presidente digno não capitula. Um presidente digno não bate continência para a bandeira de um outro país. Um presidente digno não diz que ama o presidente de um outro país. Um presidente digno defende a sua pátria, se necessário com a própria vida. Se necessário com a própria vida. Então, o que fez o presidente Lula? O presidente Lula anunciou que estava aberto a negociações, ele criou o canal de negociação da parte brasileira, designou o vice-presidente da República como responsável por essas negociações, mas essas negociações de forma pública não foram estabelecidas pelo governo norte-americano até agora. Mas o governo norte-americano, ainda assim, foi obrigado a recuar, porque era impraticável o tarifaço, porque prejudicava a própria política econômica dos Estados Unidos, a própria economia dos Estados Unidos. Metade do pacote, metade das mercadorias brasileiras tiveram que ser retiradas do tarifaço, porque a economia norte-americana teria prejuízos. O presidente Lula teve uma vitória ao se manter na mesa de negociações, ao indicar Geraldo Alckmin como chefe das negociações e ao agir contra a agressão norte-americana de forma digna, soberana, altiva, que é como o povo brasileiro espera que um presidente haja, e não de forma pusilânime, subalterna, submissa. Sobre Alexandre de Moraes. O impeachment do Alexandre de Moraes, eu não acho que seja cabível para nada. Há questões sobre a atuação do Alexandre de Moraes? Sim. Algumas dessas questões são legítimas? Sim. Como é que você trata disso? No âmbito da Corte Suprema, porque o processo não está encerrado. É no âmbito do devido processo legal. Como aconteceu quando o presidente Lula esteve preso. É no âmbito da justiça que você trata isso. Você vai ter que recorrer aos diversos instrumentos propiciados pela Constituição brasileira no âmbito do nosso Poder Judiciário. Jamais haverá solução digna, patriótica, se a opção for chantagear o povo brasileiro através da ação de uma potência estrangeira, como faz o bolsonarismo. Isso jamais. O país, o Brasil, está acima disso. Deve estar acima disso. Ao se comportar como cúmplice de uma potência estrangeira que chantageia o Brasil, Jair Bolsonaro e seus seguidores colocam os seus interesses acima do país. Como deixa muito claro Eduardo Bolsonaro, coloca os seus interesses acima do país. Se eu posso presumir a posição do deputado, isso não vai acontecer, essa questão, por exemplo, sem uma pressão externa. Estou correto, deputado? Desculpa, eu não entendi a sua colocação. Se isso o que acontecer? Não, ele está falando sobre, por exemplo, essa questão de o processo legal, né, em relação ao presidente Bolsonaro. Para quem que você recorre se isso está acontecendo na Suprema Corte? Pelo que eu entendi, você acredita que
Para que o presidente Lula recorreu, né? deputado? Para que o presidente Lula recorreu? Você recorre? Não tem... Deputado, para que o presidente Lula recorreu? Ele recorreu aos amigos dele do Não, STF. não. Porque quem soltou ele foi o Fachin, que foi nomeado pela Dilma. O presidente Lula foi os próprios amigos que soltaram. O presidente Lula naquilo que eu falei, numa manobra jurídica, numa acrobacia jurídica. O presidente Lula recorreu às instituições do Poder Judiciário e às instituições internacionais de arbitragem judicial. É isso que o presidente Lula fez. O presidente Lula nunca foi à China e disse: sancione a economia brasileira. Vamos voltar no caso. Eu estou no meu tempo Condenado ainda? em primeira, em segunda e em terceira instância. Estou no meu tempo ainda? Vamos lá, 1 minuto pro Breno. Condenado em 3 instâncias. Quem o foi presidente que livrou Lula? O presidente Lula jamais foi ao Xi Jinping e disse: Xi Jinping, puna o povo brasileiro, ponha um tarifaço, estabeleça sanções e só diga que vai levantar essas sanções, esses tarifaços, se eu for libertado. Evidente que o presidente Lula não fez isso, que é exatamente o que Jair Bolsonaro, traidor da pátria, faz. Essa é a diferença, um patriota e um antipatriota. Essa é a diferença. O presidente Lula jamais fez esse tipo de pedido, jamais passou pela cabeça do presidente Lula. Nem precisou com tanto amigo no Supremo. E não houve qualquer tipo de ingerência no processo judicial, nenhum tipo de ingerência estrangeira no processo judicial ao qual o presidente Lula respondia. O presidente Lula recorreu às instituições brasileiras. O argumento que o deputado usa, no limite, é assim: e se o presidente fanfarrão Donald Trump resolvesse, para libertar Jair Bolsonaro, declarar guerra ao Brasil? O senhor ficaria do lado de quem? Do Brasil ou do presidente Trump? Porque no limite, quando você diz que você pode sancionar um país, vou passar a palavra você pode ir até o limite. Então, como reagiria o deputado? Vou passar a palavra pro deputado. Pode começar, deputado. Até a China, que não é boba, que não caiu nessa loucura do Lula, sentou para negociar. Quando ela viu esse maluco querendo desdolarizar os comércio internacional, eu falei assim: esse cara deve ter bebido uma cachaça podre. Só pode, para falar uma tamanha besteira. Aí a China já descolou do Brasil e já foi com os Estados Unidos para poder negociar. A Índia no mesmo caminho, são 2 grandes parceiros comerciais do Brasil e dos Estados Unidos, ambos os países. Há um comércio muito grande. Agora, vê se o presidente da Índia e vê se o presidente da China entrou nessa doideira do Lula. Meu irmão, você quer atacar os Estados Unidos, você vai sozinho. Você quer ir pro buraco, vá você sozinho. Eu não vou acompanhar sua loucura de jeito nenhum. E assim fizeram todos os outros países ao negociar com o Donald Trump. Todos, sem exceção. Exceção, é o único país que não está negociando com os Estados Unidos. É o Brasil. Agora, realmente, ele montou uma comissão com o vice Geraldo Alckmin. Agora tem aí alguma coisa estratégica rolando. Mas só agora? Não foi agora, tem mais de 10 dias isso. Só agora? Isso aí está sendo anunciado já há muito tempo. E qual é o movimento que o Lula fez? Deve ter ido tomar uma cachaça na adega dele lá do Palácio da Alvorada e correu lá fora para comer uma jabuticaba. É isso que ele deve ter feito. Agora, sério mesmo, postura, sério, peraí, vamos sentar e vamos conversar. E se ele não fez, não adianta querer negar. Foi o que o Lula se movimentou. Demorou muito. Aí, amanhã, a partir de amanhã, nós temos o tarifaço. Tem container parado no porto de Itajaí vazio, porque a mercadoria já não embarcou. Olha o prejuízo que essas empresas estão tomando. Existe uma cadeia econômica. Isso é de uma irresponsabilidade muito grande. Agora, como é que eu consigo defender? Eu falo, pô, claro que eu quero defender o meu país, mas com esse presidente é impossível. Com esse presidente, com tamanho besterol, o dicionário dele de besterol é extremamente exagerado. Não dá pra sentar na mesa com um sujeito desse que o cara vem falando em cachaça. Não tem como, Breno. É extremamente impossível você fazer um negócio desse. O cara tem que ser racional, inteligente. Mas aí é o que eu volto a falar pra você, Breno. Possa ser que eu esteja errado, mas pra mim ele tá fazendo isso propositalmente. Ele tá se lascando pro povo brasileiro. Tem alguns governadores até se movimentando. Foi, poxa, o estado de São Paulo é um que vai perder muito. O estado de São Paulo tem um volume de exportação muito grande. Vai perder. E o governador aqui tá sentindo, mas tá de mão amarrada, porque ele não é o presidente.
Eu duvido que se o Tarcísio fosse o presidente, isso teria acontecido. Eu duvido. Tarcísio é um homem inteligente, é um homem culto, tem postura de presidente, sabe da responsabilidade do cargo e teria agido completamente de forma diferente, teria evitado esse problema. O Lula não, ele esperou a bomba explodir para depois agora vocês corram atrás dessa bomba aí para ver o que dá para salvar disso daí. É o que dá para salvar, porque o impacto a gente vai ter, não tem como. Como eu já disse, nós já temos demissões. Então você ser responsável, e mais uma vez eu vou falar aqui com o piloto. Um bom piloto, ele voa na frente, ele vai se antecipando aos fatos. O que vai acontecer, qual é a próxima etapa do voo, e é tudo que esse presidente deveria ter feito. Se ele tivesse feito isso, eu duvido que eu estaria aqui hoje criticando ele. Porra, o cara, ele foi pra cima. Ele se adiantou ao problema. Ele pensou no povo, pensou no empresário que gera emprego. Mas não, ele não fez absolutamente nada. É o que eu falo, me revolta em ver esse pulha indo para um pé de jabuticaba e brincando com a situação, quando muitas pessoas vão passar a morrer de fome a partir de amanhã. E vem me falar que isso aí é um presidente? Pode não concluir, é um presidente. Deputado, pode concluir. Isso não é um presidente. Isso é mais do que motivo para esse sujeito ganhar um processo de impeachment e a gente tentar arrancar ele fora. Tamanha é a irresponsabilidade dele. A gente nem sabe exatamente quantos empregos serão perdidos. Nós temos aí aproximadamente 39, 40 milhões de pessoas empregadas, CLT com carteira. A gente vai ter que avaliar isso daqui a um tempo para saber exatamente como é que ficou essa coisa do CAGED, do emprego e do desemprego. Quem está empregado, está desempregado, para poder avaliar os números. Mas a CNI fala em pelo menos 110 mil pessoas. São 110 mil pais de famílias que vão deixar de botar dinheiro nas suas casas e vão começar a passar dificuldade. Será que isso não dói no coração de um presidente? Do Lula eu tenho certeza que não dói. Pronto. Breno, deputado, pode ir. Nós temos que fazer o debate vinculados aos fatos. Sim, o que eu falei. Vinculados aos fatos. Então é assim, veja, vamos lá, vamos aos fatos. Quem adotou medidas contra o Brasil foi o governo dos Estados Unidos. Defendendo o lado dele. O Brasil vem negociando com o governo norte-americano, conforme está fartamente provado por toda a imprensa, desde janeiro, desde que o presidente Donald Trump estabeleceu a primeira elevação tarifária de 10%. O Brasil vem negociando desde então, como todos os países fizeram, porque até então Donald Trump estava recorrendo a um instrumento tarifário normal. Estava querendo resolver o problema do seu comércio exterior, era uma discussão que estava no âmbito comercial. O que houve de novo? O que houve de novo no dia, se não me engano, na carta de Donald Trump, no dia 9 de julho? Ele fez um ataque à soberania brasileira. Ele disse: eu estou implementando uma super tarifa muito acima dos demais países porque eu quero a anulação dos processos contra Jair Bolsonaro. Donald Trump politiza as tarifas. Não foi o Brasil que politiza. Donald Trump, deputado, politiza as tarifas. Diretamente ele associa o tarifaço aos interesses de Jair Bolsonaro. Quando ele politiza as tarifas e exige a anulação dos julgamentos contra Jair Bolsonaro, ele ataca a soberania brasileira. Já não é mais uma discussão comercial, é um ataque à soberania brasileira. O que deveria fazer o Brasil? Ceder? O Brasil deveria abdicar da sua soberania? O Brasil deveria negociar sua soberania? O senhor tem formação na Polícia Militar, foi um oficial da Polícia Militar, eu tenho absoluta certeza, porque tenho muitos amigos militares e policiais militares, que lá se ensina a defesa da pátria e da soberania. O país nunca negocia sua soberania, jamais. Quem politiza foi Donald Trump. E o presidente Lula, quando Donald Trump politiza, ele faz o que um presidente deve fazer: defender a soberania do Brasil. Sem sair da mesa de negociações comerciais. A mesa de negociações comerciais, o Brasil sempre teve presente. Essa comissão, liderada por Geraldo Alckmin, foi estabelecida no dia seguinte à carta de Donald Trump. Até então, as negociações comerciais vinham sendo feitas pelo Itamaraty, como corresponde. É a chancelaria brasileira que tem que cuidar das negociações desse tipo. Quando a situação se agravou, imediatamente o presidente da República constituiu uma comissão liderada pelo seu vice-presidente, que é também um ministro
da indústria e do desenvolvimento, da indústria do comércio e do desenvolvimento, que é a pasta atinente à coordenação de uma crise desse tipo. Quem politizou foi Donald Trump. E quando o senhor diz que Tarcísio de Freitas está de mãos amarradas, o senhor tem toda a razão. Mas sabe por que ele está de mãos amarradas? Porque ele não sabe a que Deus acender a vela, se a Eduardo Bolsonaro ou aos empresários de São Paulo. Porque ele está sendo atacado por Eduardo Bolsonaro, está sendo atacado por figuras próximas a Jair Bolsonaro, porque em algum momento ele disse que era necessário encontrar uma negociação para reduzir as tarifas. Ele está de mãos amarradas por causa da sua dependência do bolsonarismo, porque Tarcísio de Freitas é um bolsonarista, porque Tarcísio de Freitas é um cúmplice do ataque ao Brasil, apesar dos prejuízos que o tarifaço pode criar em São Paulo. Ele está amarrado pela cumplicidade dele com os crimes do bolsonarismo. São essas as mãos amarradas de Tarcísio de Freitas. São essas as mãos amarradas, deputado. Por fim, o governo brasileiro está adotando uma série de medidas. Há estudos já muito claros da Universidade Federal de Minas Gerais e da própria Confederação Nacional da Indústria, de que o tarifaço, se tivesse sido aplicado a todos os produtos, ele poderia levar a perda de 110 mil empregos e a uma queda de 0,16% do PIB. Então o PIB está previsto para 2,5%, o PIB cairia para 2,35%. O Brasil hoje já não é mais dependente dos Estados Unidos como foi no passado. O Brasil hoje tem muitos parceiros comerciais. E o presidente Lula, ao jogar duro contra Trump, ao não ceder à violação da soberania brasileira, ele conquistou uma primeira vitória muito importante. Mais de 700 produtos saíram do tarifaço. Isso dá, Júnior, metade dos produtos poderiam ser atingidos pelo tarifaço. Então, numa conta matemática, nós estamos falando aí de 50, 60 mil empregos em riscos e nós estamos falando de uma possibilidade de queda do PIB de 0,08%. O que o governo brasileiro fez? Já criou um fundo de emergência, subsidiado pelo Tesouro, com depósitos do Tesouro, para esse fundo poder oferecer crédito às empresas que enfrentam dificuldade. E outra coisa que o governo fez, ajuda governamental para a reorientação das exportações. Eu sei que a indústria calçadista aqui em São Paulo vai ser afetada. São Paulo tem, se eu não me engano, 3 grandes polos calçadistas no interior. Não é isso, deputado? Ela vai ser afetada. Bom, então o que você vai ter que fazer? Tem que redirecionar. E, ao mesmo tempo que você pressiona para os Estados Unidos tirarem os calçados tarifaço, o governo tem que ajudar a indústria calçadista a encontrar novos mercados em outros países. Essa é a operação que cabe ao governo. O Brasil vai sentir um solavanco, para usar a linguagem aérea que o deputado gosta. Nós estamos numa turbulência? Estamos numa turbulência, mas isso não coloca em risco o voo. O voo não está em risco. O governo tem controle dos instrumentos e vai estabilizar o avião, porque o efeito do tarifaço é muito menor do que se imaginava. De certa maneira, a montanha pariu um rato. Um rato gordo, mas pariu um rato. E isso aconteceu porque o presidente Lula não fez que nem os europeus. Os europeus se ajoelharam. Os europeus conseguiram exatamente o que o presidente Lula conseguiu. De outra maneira, né? A tarifa para a Europa era 30%, caiu para 15%. No Brasil, a tarifa se manteve nos 50%, mas metade dos produtos estão fora da tarifa. Na matemática dá na mesma. Só que a Europa acabou aceitando um monte de outras concessões. 750 bilhões de dólares em compra de armas e produtos energéticos dos Estados Unidos, enfraquecendo a própria indústria de armamentos europeu. Aceitou fazer investimentos dentro dos Estados Unidos de 600 bilhões de dólares. Alguns dos principais governos europeus, incluindo o governo francês e até mesmo o governo alemão, estão criticando a Comissão Europeia. O deputado lê jornais, deve ter visto isso. Governos mais à esquerda, o governo mais à direita, criticando a Comissão Europeia porque consideram um acordo vergonhoso. O primeiro-ministro da França, que é um homem de direita, disse: o acordo é uma vergonha para a Europa. Uma vergonha. Nós cedemos o nosso desenvolvimento industrial por nada. Está sendo dito pelo primeiro-ministro da França, deputado. Então, a Europa não é um exemplo para o presidente Lula. Não é um exemplo. O Brasil está no New York Times de hoje. Capa do New York Times, qual era, deputado, hoje?
Qual era a capa do New York Times? Não sei, não vi. Presidente Lula é o que melhor soube enfrentar Trump e negociar. Tá na capa do New York Times. Foi o que arrancou mais respeito e conquistas de todos os líderes políticos do mundo. Tá capa do New York Times. Se o senhor não acreditar na minha palavra, basta pesquisar na internet e o senhor verá essa matéria de capa do New York Times.